Bem, me chamo Micael Lima Santos, do curso de Geologia da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Vamos discutir um pouco agora no vídeo de hoje sobre aquecimento global, se são causas antrópicas ou causas naturais. Então, vem comigo. Bem, sabe aquela sensação que o planeta está esquentando? Pois é o cenário que a gente vive hoje. Mas a grande questão que gera debates super acalorados é quem está mexendo nesse termostato. Será que somos nós, com nossas indústrias, cidades, ou será que é só o planeta seguindo seus próprios ciclos naturais? Então, bora mergulhar nesses dados para ver o que a gente tem disso direito. Pois é, essa é a pergunta que todo mundo quer saber, né? Mas para a gente começar a responder, primeiro a gente precisa entender o básico, a mecânica por trás do clima do planeta Terra. É como dar uma olhada debaixo do capô do nosso planeta para ver como o motor funciona. Então, o ponto de partida de tudo é o famoso efeito estufa, e olha, é super importante a gente deixar uma coisa clara desde o início. O efeito estufa, em si, é uma coisa boa. É um fenômeno natural, essencial para a vida. Sem ele, a Terra seria tipo um congelador gigante, com uma temperatura média de menos 18 graus Celsius. Ele funciona como um cobertor, segurando o calor do Sol, deixando tudo mais agradável por aqui. E o que forma esse cobertor? Bom, temos o vapor de água, que é o que mais tem, mas os gases que estão no centro de todas essas discussões são outros. O dióxido de carbono, CO2, né, que sai das chaminés, o metano, que é bem mais potente, vem muito da agropecuária, e também o óxido nitroso. O detalhe é que, mesmo em pouca quantidade, eles são mas muito bons em segurar calor. E aí vem a pergunta: o que acontece se a gente começar a colocar mais e mais camadas de cobertor sem parar? Ok, vamos começar pelo argumento que coloca a atividade humana no centro da questão. Essa ideia do que a gente faz poderia ter fato bagunçado o clima do planeta começou a ganhar força lá pela metade do século passado. E hoje, no centro de todo o debate, o marco zero dessa história toda, a Revolução Industrial lá no século XVIII, foi ali que o mundo começou a queimar carvão, petróleo e gás numa velocidade absurda, liberando na atmosfera um monte de gases que a natureza tinha levado milhões de anos para guardar debaixo da Terra. Então, qual foi o resultado de tudo isso nos dados? É aqui que os números começam a ficar bem sérios. Olha só, mais 35% de aumento na concentração de dióxido de carbono. Para você ter uma ideia do que isso significa, a natureza sozinha levaria milhares de anos para variar o CO2 nesse nível. A humanidade conseguiu fazer isso em pouco mais de 200 anos. É uma mudança muito, mas muito brusca na química da nossa atmosfera. E não para no CO2, viu? O problema é maior. O metano, por exemplo, que é 20 vezes mais potente que o CO2 para segurar calor, aumentou absurdamente, quase 150%. E o óxido de nitróxido, bastante. Ou seja, a gente está falando de um aumento de vários gases importantes. Tá, mas de onde vem tudo isso? Bom, vem basicamente do nosso jeito de viver hoje em dia. A energia que a gente usa em casa, o combustível dos carros, o desmatamento para abrir áreas de agricultura, a produção industrial de quase tudo que a gente consome. Cada coisinha dessa vai deixando uma marca importante na atmosfera. Certo, agora vamos virar a página e olhar para o outro lado da moeda. O argumento de que tudo isso é natural. Afinal, o planeta Terra não é estático, né? O clima dele sempre mudou. Mas o que comanda essas mudanças naturais? Se a gente olha para trás, a história do planeta, vamos ver que ela tem altos e baixos de temperatura. Teve uma época lá na Idade Média que era tão quente que os vikings conseguiram plantar coisas na Groenlândia. Depois veio a chamada Pequena Idade do Gelo, com frio de rachar na Europa. Então, por essa lógica, o calor que a gente sente hoje poderia ser só o planeta voltando ao normal, saindo de uma fase mais fria. E o que causa essas mudanças? Ah, são forças gigantescas, cósmicas mesmo. Temos o ciclo de Milankovitch, que são uma das mudanças bem lentas na órbita da Terra, coisa que levaria a dezenas de milhares de anos, e o que nos coloca e tira das eras de gelos. Além disso, temos a própria atividade do Sol, que não é sempre igual, e também as erupções vulcânicas, que pode jogar tanta coisa na atmosfera que chegaram a esfriar o planeta por muito tempo. Ou seja, a Terra definitivamente sabe como controlar o seu próprio termostato. E no meio dessa discussão toda, apareceu um gráfico que virou ícone, o famoso gráfico Tacos de Hooke. A imagem era muito forte, ela mostrava os 900 anos de temperatura mais ou menos estáveis e de repente, pá! No século XX, a linha sobe com tudo na vertical. Essa subida batia direitinho com o início da nossa era industrial. Virou grande símbolo visual do argumento da ação humana, só que essa imagem tão forte também virou um problemão, uma controvérsia enorme. Alguns cientistas começaram a questionar a matemática, a estatística por trás do gráfico. Ele dizia que o método usado
meio que forçava o resultado a parecer um taco de hóquei. A grande crítica era que o gráfico parecia ignorar os eventos importantes do passado, como aquele do período quente medieval que a gente falou. E é isso, claro, botou uma lenha na fogueira do debate. Bom, então a gente tem dois suspeitos na mesa: a ação humana e os ciclos da natureza. A ciência, nesse caso, funciona como o detetive que precisa juntar todas as pistas e ver qual a história faz mais sentido. E qual a principal ferramenta para fazer isso? Um modelo de computador super complexo que simula o clima do nosso planeta. Imagina que esses modelos são do tipo um videogame super realista da Terra. O cientista consegue jogar o clima do último século de novo e de novo. Numa partida, eles conseguem jogar só os fatores naturais, como os vulcões. Em outra partida, eles adicionam a nossa parte, o aumento dos gases de efeito estufa. A ideia é ver qual das partidas chega para ver qual fica mais perto do que realmente aconteceu na temperatura do planeta. E é aí que vem o primeiro resultado, que quando o cientista roda a primeira simulação, só com os fatores naturais, olha o que acontece. O modelo mostra um clima bem mais estável, sem essa subida de temperatura que a gente viu. Se a gente compara o resultado com o modelo de temperatura que foi medido de verdade, fica um buraco, uma diferença enorme. Fica óbvio que está faltando alguma coisa nessa conta. Mas agora, olha a virada de história. Quando o cientista coloca a simulação do aumento de gases que a gente emitiu, tudo se encaixa. A linha de simulação bate quase perfeitamente com a linha da temperatura real que foi observada. É como se a peça que faltava no quebra-cabeça aparecesse. A conclusão que se tira disso é muito forte. Só dá para explicar o aquecimento que a gente está vivendo se a gente incluir o fator humano na equação. É por causa das evidências como essa que o IPCC, que é o painel de cientistas que mais estuda o clima do mundo, chegou a uma conclusão bem direta. Eles afirmam que, com mais de 90% de certeza, e olha, no mundo da ciência isso é praticamente o máximo de certeza que pode ter, que a maior parte do aquecimento global desde a metade do século XX é por causa da atividade humana. A chance de ter sido de outra coisa é mínima. Ok, vamos amarrar tudo isso. Antes de tudo, é importante deixar algo muito claro. O argumento dos ciclos naturais tem sim um ponto válido. O clima da Terra nunca foi estático. Ele sempre mudou ao longo da história, por força da natureza. Isso sim é um fato científico, não tem discussão. Mas aqui está um ponto-chave. A velocidade do que o planeta está esquentando agora e a intensidade desse aquecimento não tem precedência nos registros conhecidos. Os ciclos naturais do clima levam milhares, às vezes dezenas de milhares de anos para acontecer. O que estamos vendo hoje é uma mudança gigantesca acontecendo em poucas décadas. E como o planeta sempre estivesse no seu próprio termostato, regulando entre frio e calor, aí nós chegamos e giramos esse termostato para o máximo. Por isso, a conclusão da grande maioria dos cientistas é clara: a ação humana se tornou o principal motor das mudanças climáticas atuais. Entender isso leva a uma reflexão importante. Se a gente sabe qual é a principal causa do que está acontecendo, como mudar nossas escolhas, que tipo de responsabilidades esse conhecimento traz para o futuro do planeta e para o nosso próprio futuro.